Boa noite, estamos iniciando agora mais uma turma linda do curso DNA e hoje a nossa primeira aula. Nós vamos falar sobre o tema a origem dos problemas emocionais. E eu quero que você fique com o coração aí cheio de expectativa. É uma aula maravilhosa, é uma aula que abre o nosso entendimento daquilo que nós somos, do propósito que Deus tem para nós. Então, eu quero fazer uma oração com você, para que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, que não seja uma aula, mas que seja realmente mais que uma aula, seja um momento de ministração de Deus no seu coração. Amém? Queridas, então vamos lá. Hoje nós vamos falar da origem dos problemas emocionais. E eu queria começar falando para vocês que a vida, ela muitas vezes, né, ela é cruel, né? Ela machuca, fere, ela traumatiza, ela deixa marcas profundas. E essas marcas são marcas que começam lá na nossa infância, né, na nossa história familiar, e vem trazendo, né, e vem vindo trazendo várias situações e que afetam toda a nossa vida, né? Mas, através da restauração da alma, a gente pode encontrar cura, saúde emocional, a gente pode encontrar leveza, encontrar paz. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então, o Senhor ele nos convida a vir até Ele, e ele diz nesse versículo: e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, existe um lugar de descanso, existe um lugar de refrigério, existe um lugar de paz que nós encontramos em Deus à medida que nós acolhemos a palavra, que nós entendemos a palavra, que nós temos revelação da palavra, nós começamos a ser transformadas, a ser mudadas. E sem essa renovação interna, né, de dentro para fora, as nossas atitudes, elas acabam sendo moldadas por decepções, por frustrações, por rejeições, por feridas do passado. Então, se o nosso propósito aqui, nesse curso, né, é desenvolver novas atitudes, né, nós precisamos aqui nos comprometer a entender qual é a raiz das nossas dores, dos nossos traumas, né, que a gente tem carregado até hoje, e é isso que vai acontecer aqui. Então, remediar, né, não é suficiente quando se fala de alma, né? O que é remediar, gente? Remediar, eu coloquei aqui, é tornar suportável. Alguém quer que torne suportável? Não, eu quero cura. Amém? Então, vamos remediar seu problema, vamos torná-lo suportável. Mas não é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer que a palavra do Senhor produza em você uma cura, uma libertação, uma restauração. É um Deus que, através da palavra, ele faz tudo novo. Amém? Ele faz tudo novo. Então, não é possível desenvolver novas atitudes aonde as dores são só remediadas, né? É necessário que haja cura, é necessário que haja, e você deseja essa cura, ok? Lá em Jeremias, você pode anotar aí, né? Jeremias 6:16. Olha o que diz lá. A gente tem aí no slide, a gente pôs um desenho, né? Olha a moça lá poderosa. Imagina você ali, escalando os lugares altos que Deus tem para você. Então, descubra a rota certa para a sua alma. Jeremias 6:16, na Bíblia Viva, ele diz isso: descubra a rota certa para a sua alma. Então, existe uma jornada, existe um caminho, existe uma rota
A vida cristã, ela não é para viver assim, vamos levando, vamos empurrando com a barriga, e é isso aí, aceitei Jesus e está tudo ok. Não, a vida cristã, ela requer aprendizado, ela requer um discipulado, ela requer revelações, e à medida que a palavra ela vai ocupando os lugares escuros da nossa alma, vamos dizer assim, da nossa história, né? Tem um versículo, que eu não estou me lembrando agora onde está, mas que diz assim, que o Senhor, ele derrama luz nas minhas trevas. Quer dizer que o crente tem trevas? Não, mas ele tem áreas, sim, que estão nebulosas, vamos dizer assim, elas estão fora da palavra, elas estão fora do propósito. E tudo que está fora da palavra está na escuridão. Por isso, gente, que estudar, sabe o que é estudar a palavra? É deixar a luz entrar, né? E à medida que a luz entra, a revelação vem. E se a revelação vem, você acolhe aquela revelação, a mudança acontece, a cura acontece, né? As coisas começam a se desenvolver e você se torna uma pessoa um pouquinho mais madura, né? O amadurecimento de um cristão, ele é contínuo, é até Jesus voltar. E eu creio que lá no céu a gente vai continuar, né? Estudando nas bibliotecas do céu. Eu creio que a vida lá vai ser muito dinâmica, muito alegre, porque o céu é esse lugar. Mas a gente vai, através do ensino da palavra, trazer o céu para a terra. Amém, queridas? Então, descubra a rota certa para a sua alma. E eu queria começar hoje falando, eu falei com vocês, acho que semana passada, né, na aula inaugural, que o primeiro versículo que eu aprendi sobre alma, sobre restauração da alma, está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, olha esse desenho aqui. Eu sou o espírito, eu tenho uma alma e habito no corpo. Então, a minha essência, a minha verdade de quem eu sou, o meu eu verdadeiro é o meu espírito. E eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. E esse lugar, né, o meu ser espiritual, é onde eu tenho acesso a Deus, onde eu tenho acesso às coisas espirituais. Mas eu tenho uma alma. A alma é onde está a minha vontade, a minha mentalidade, né, os meus desejos, a minha parte evolutiva, está tudo na minha alma. E eu tenho um corpo que carrega tudo isso, né? Por isso que tem que cuidar do corpo, né? É um tripé aí. Não tem como você ficar sem corpo, você não, se ficar doente, você padece. Se a sua alma estiver doente, você padece. Se você tiver com o espírito todo desordenado, você também sofre. Então, há uma junção aí. Amém? Olha o versículo de 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. A psicologia, gente, por muitos anos, ela falava, né, da dicotomia, que ela cria que o homem ele era corpo e alma, né, a dicotomia. Hoje, a psicologia, todos os braços dela, já chegaram à conclusão da tricotomia, né, que o homem, ele é um ser tridimensional. Então, hoje, você vê aí vários braços da psicologia, de terapias integrativas, né? Quando eles falam, o homem também tem essa parte espiritual. Talvez muitos deles trabalham com esse lado espiritual místico, né? Buscando outros tipos de situações. Mas eles creem, né, já que o homem é um ser tridimensional. Mas nós, né,
nós cremos no que a Bíblia diz, amém? Nós estamos estudando a palavra porque nós cremos que ela tem que ser a nossa base. E a Bíblia já ensina. Então, eu sou um ser tridimensional, não é porque eu acho, é porque está escrito, amém? Eu sou espírito, alma e corpo, amém, meninas? Mas vamos continuar. Então, diz que o espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Vamos continuar aí. O que é conservados? Essa palavra aí no grego, né? Fala, é o terel, quer dizer cuidar atentamente, guardar. Então, o Senhor, ele fala que você precisa cuidar e guardar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Lá no Éden, Adão, o Senhor falou para ele: Adão, tá tudo aqui, tudo pronto, tem árvores, tem plantas, tem animais, tem tudo do bom e do melhor. Fiz até uma mulher linda para estar do seu lado, mas cuida e guarda. Por quê? Porque esse é o nosso papel, cuidar e guardar daquilo que Deus nos deu. Amém, queridas? Então, vamos lá. Então, vamos reforçar essa importância. Eu quero muito que isso seja muito assim claro para você, porque essa aula, ela é a base para tudo que a gente vai depois estar estudando, a gente vai estar falando disso, tá bom? Então, eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito num corpo. Então, quem sou eu? Eu sou um ser espiritual, ok? E o homem espiritual, ele é o homem real, ele é o verdadeiro você, né? Que é eterno. Então, gente, olha que coisa poderosa. Você, o seu homem espiritual, você, o seu eu, ele é eterno, ele nunca vai morrer. Ele é eterno, né? Nós somos do Senhor, aqueles que nasceram de novo vão viver eternamente com ele, certo? Então, o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu, é onde nós entramos em comunhão com Deus, né? Por exemplo, um animal, a gente vê muito, né? As pessoas amam seus animaizinhos, né? E às vezes a gente vê na rede social, as pessoas falam assim: ai, meu cachorrinho virou estrelinha, foi morar no céu, porque é uma forma da pessoa até aliviar a saudade dela. Mas isso não é bíblico, né? Os animais são amados, são queridos, mas animal ele tem corpo e tem alma, porque ele gosta, ele ama, não é? Quem teve bichinho aí vê, o bichinho é carinhoso, ele tem amor, ele fica triste, né? A gente vê histórias aí de animais que perde o dono e chora e fica depressivo. Por quê? Porque eles têm alma, mas eles não têm espírito, como nós temos, né? Então, um bichinho morreu, ele acabou. Ele não vai ver ele no céu, de asinha voando lá, gente. Isso aí é papo para boi dormir, né? Nós estamos aqui para falar da verdade. Então, com a alma, então, com o nosso espírito, nós entramos em comunhão com Deus, com a nossa alma, que é vontade, emoções, intelecto, nós vestimos esse espírito, né? E à medida que nós vamos amadurecendo no entendimento da palavra, o que vai acontecendo? Nós começamos a fazer escolhas certas, nós começamos a viver de maneira que a nossa vida flui de uma maneira correta. Então, quando nós nascemos de novo, nós temos a natureza de Deus que vem habitar dentro de nós. Olha que poder, gente. Eu costumo dizer que nós somos as únicas pessoas na Terra, né, os que são cristãos, que têm um rei na barriga, né? Quem já ouviu essa gíria aí, gente? Ai, aquela pessoa tem um rei na barriga, achando que a pessoa é metida, né? Mas eu quero falar de outro rei. Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu espírito ele é vivificado. Quem vem morar dentro de mim? O Espírito Santo. Então, o rei vem habitar dentro de mim. Então, eu costumo brincar, né? Com uma verdade, que nós temos o rei na barriga, porque, na verdade, o nosso espírito fica aqui, né? Nas entranhas aqui do ventre aqui, né?
Então, nós podemos dizer que nós temos o rei na barriga, amém, queridas? Então, nós precisamos aprender, o que a gente precisa aprender? A dominar nossa alma. Você consegue imaginar, eu sou um ser espiritual, um ser eterno, é ele que tem que estar no comando, é o meu espírito que tem que estar no comando. Então, se eu ando na minha alma, no meu intelecto, na minha vontade, no meu querer, nas minhas dores, nós vamos viver uma montanha russa emocional. Sabe aquelas pessoas que um dia ela está bem, outro dia ela está mal. Outro dia ela está dando risada, outro dia ela só chora. A vida dela é inconstante emocionalmente. Uma hora ela está crendo, outra hora ela não está crendo. Por quê? Porque ela está andando na sua alma. E ela precisa aprender a andar no comando da sua alma. A alma dela não pode direcionar a vida dela. A minha alma não pode direcionar a minha vida, mas o meu espírito. Mas como que é isso? É o que a gente vai aprender e vai estar estudando aí durante todo o curso. Mas hoje eu quero focar nisso, né? Então, a pessoa que fica muito ofendida, muito irritada, muito amargurada facilmente, ela é almática, ela vive pelos seus sentimentos. E nós precisamos, como mulheres de Deus, aprender a andar no comando pelo Espírito, o meu Espírito que manda. Então, querida, por que isso? Porque a nossa alma é mimada, a nossa alma é cheia de mimimi, a nossa alma ela é mandona, ela é manhosa, né? Então, a gente colocou aí, menos mimimi e mais ha, ha, ha. Amém? Quantos concordam comigo? Chega de ser aquela mulher mimimi. Ai, tá difícil. Oh, céus, incrédula. Não. Aqui nesse curso você vai aprender a ser uma mulher madura. É claro que a maturidade ela é crescente, mas você vai dar um pontapé inicial a partir de hoje de não ser mais aquela mulher mimizenta, chorona, mimada. Você vai chorar para Deus, com Deus, mas não chorar por causa dos problemas, porque você vai aprender a estar no comando da sua história. Vocês lembram de Davi, nos Salmos, né? Davi, ele sempre dizia para ele mesmo, ele dizia assim, minha alma, louve ao Senhor. Minha alma, por que você está abatida? Né? Minha alma, louve ao Senhor. Olha que interessante, Davi foi um homem que ele sabia que a alma dele precisava ser comandada. Você aqui já conversou com a sua alma, né? Quando você fala para ela, alma, para de ficar murmurando, para de ficar chorosa, você não está no comando, né? Então, nós precisamos aprender a assumir o comando da nossa vida. Nós precisamos aprender a estar no controle. Só que esse controle é com o meu espírito, não com a minha alma. Olha o que diz, eu acho que eu não coloquei aí no slide, é Gênesis 1, 28, na Bíblia Viva. Gente, o que eu ia falar para vocês? Eu tenho várias versões da Bíblia, aqui, Bíblia mesmo, escrita, né, a papel, no papel e tal. Mas hoje, existem muitas versões, né, tem aquela... uma versão, eu vou mandar para vocês depois, para quem não tem, app que tem a Bíblia em várias versões, é muito legal, é importante, e você vai ver aqui durante o curso, que sempre vou estar falando, olha, na Bíblia Viva, na Bíblia Jerusalém, na Bíblia, é toda a mesma Bíblia, gente, amém? São traduções diferentes que nos ajudam a interpretar a palavra de uma maneira mais clara e que vai nos ajudar a crescer mais rápido, né? A entender a palavra. Então, Gênesis 1, 28, para você que está anotando, diz assim, ó, cresçam, reproduzam, encham a terra, assuma o comando e sejam responsáveis. Olha que versão tremenda. Logo no começo da Bíblia, lá em Gênesis 1, 28, Deus fala para o homem, assuma o comando, seja responsável. Então, é um exercício, é uma decisão que você toma de não andar na sua força humana, né?
Essa tradução, como eu já falei aquela hora para vocês, é a Bíblia Viva essa. Então, não é Deus que vai fazer isso, gente. Quem vai assumir o comando é você. Hoje, muitos crentes, muitos cristãos, por falta de entendimento, falam assim: por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que que Deus permitiu isso? Né? E eu costumo dizer, gente, Deus não tem nada a ver com isso. Por que não? Vamos explicar. Porque Deus, ele já completou a obra dele da nossa vida quando Jesus morreu na cruz por nós, né? Ele morreu na cruz levando os nossos pecados, as nossas dores, nossas maldições, nossas enfermidades. Ele disse: "Olha, está pago toda a dívida, você é livre". E ainda depois disso, a palavra diz que ele ainda deu para mim e para você a chave do reino que liga, o que ligar na terra é ligado no céu, e o que desliga aqui na terra é desligado no céu. Fala de autoridade. Então, Jesus morreu por nós, ele consumou a obra dele, e ele ainda deu a chave do reino, ele te deu autoridade para assumir o comando aqui na terra. Ai, quer dizer então que eu que mando? Sim, aqui na terra é você. Porque a Bíblia diz, Deus ele diz na palavra dele, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, existe um domínio. Eu não estou dizendo aqui, gente, daquela coisa rebelde, sabe? Eu mando, e vai ter que acontecer mesmo e tal. Não é isso, vocês estão entendendo, né? Existe uma honra, existe uma submissão a Deus e a sua palavra, mas Deus, ele disse que sou eu que tenho que aprender a assumir o comando da minha vida, eu tenho que aprender a recriar meu mundo, por isso, queridas, que crente, fala crente não, né? Cristão, que não lê a Bíblia, tem uma vida, né, que não estuda, que não faz um curso bíblico, até mesmo aqui o DNA, você vai aprender, você vai entender muitas coisas que vão colocar a tua vida no prumo da palavra, no prumo de Deus, para que você viva o propósito que Ele tem para você, amém? É esse o nosso desejo. Gente, eu tinha uma vida emocional muito oscilante, né? Eu tinha muito sentimento de incapacidade, de inferioridade, eu tinha medo, eu achava que eu não ia dar conta de nada, até o dia que eu entendi que Deus já tinha feito tudo por mim, mas eu tinha que aprender a estar nesse lugar, né? A entrar nesse lugar. Então, tem pessoas que dizem assim, Deus, ele é soberano. Se eu estou sofrendo é porque ele quis. Não. A Bíblia diz, né? Ó, olha, presta atenção um pouquinho aqui. Deus, ele é soberano, mas na soberania dele, ele decidiu dar a mim e a você o comando da história, da nossa história, né? É claro que ele não deixou a gente sozinho. Ele deu para nós o quê? Ele deu a sua palavra, ele deu a bússola, né? Tá tudo aqui explicadinho, como eu devo agir, o que que acontece, como que é, né? Ele deu para nós também o nome de Jesus. Ele nos deu o nome de Jesus que nos dá autoridade. Então, Deus me abençoa porque eu tenho o nome de Jesus comigo, eu tenho autoridade. E Ele me deu o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que hoje, aonde que Ele mora, gente? Ele mora dentro de nós. Está doendo? Fala para Ele, Espírito Santo, me ensina, me ajuda a entender, me dá clareza. Então, olha que coisa linda. Ele fez a obra já, Jesus já fez tudo e ainda deu a você ferramentas, são a sua palavra, ele deu o seu espírito, ele deu o nome de Jesus, autoridade para você reinar. Amém, querida? Para você habitar nesse lugar de bênção. Então, você pode escolher, olha, preste atenção que eu vou falar, você pode escolher ser uma mulher espiritual ou ser uma mulher almática, né? Você precisa aprender a conversar com a sua alma. Augusto Cury, quem conhece Augusto Cury aqui? Bem famoso, né? A Malu ali falou que conhece, eu creio que vocês também, a maioria.
Augusto Cury é um psiquiatra que se converteu, ele era ateu, ele se converteu, e ele tem um livreto dele que ele fala sobre essa mesa redonda que eu tenho que ter comigo. Então, você tem que sempre sentar, vou dando um exemplo aqui, de frente com você, né? Imagina ali, você põe a sua alma sentadinha de frente com você, e você tem que falar com a sua alma. O seu eu verdadeiro, o seu espírito, tem que falar para a sua alma assim: por que que você só reclamou hoje? Por que que você está aí resmungona? Para com isso. Quem manda aqui sou eu. Porque a nossa alma, gente, ela é, como eu falei aqui já, ela é muito mimizenta. A gente tem que aprender, o nosso espírito tem que pôr ela no eixo, tem que educar, né? Nós temos que educar. É o que você vai aprender aqui nesse curso, a educar a sua alma e colocar ela no devido lugar. Então, eu vou dar um exemplo bem rapidinho, porque tem muita coisa aqui para falar, mas, por exemplo, uma pessoa me machucou muito, me magoou, falou mal de mim. Ah, eu fiquei tão feliz com isso? Claro que não. A minha alma fica brava. Não é só eu que fico assim. Se alguém falou mal de você, você gosta, você acha o máximo, né? Você fica chateada, às vezes fica magoada, às vezes você até chora, você tem raiva, porque a sua alma, ela é assim, esquentadinha, e aí você pode ficar magoada, pode ficar ressentida, e aquilo vai crescendo, crescendo. Mas, quando você entende que você é espírito, e é o seu espírito que tem que estar no comando, estou dando um exemplo que já aconteceu isso comigo, e muito, assim, muito vivo em mim. Eu falei, peraí, eu tô brava, eu tô chateada, se eu pudesse, eu pegava um facão e cortava a língua daquela fofoqueira que falou mal de mim. Ah lá, a Malu até assustou com a pastora aqui. Eu tô sendo verdadeira, gente. Não é porque é pastor, não. Nós somos alma. Você não fica com a gente fica, né? Então, uma vez uma pessoa me caluniou. Se eu tivesse errado, eu teria que ter humildade, chegar e falar, querida, eu errei, perdão. Mas eu não errar e falar mal de mim, mas eu fiquei brava. Dentro de mim, eu fervi. Aí, no outro dia, eu acordei de manhã e falei, peraí, eu sou uma mulher espiritual ou sou uma mulher natural, uma mulher almática? Então, eu decido, Senhor. Eu decido, quantos estão entendendo? É uma decisão sua. Senhor, eu decido ser uma mulher espiritual. Então, em nome de Jesus, eu libero perdão para essa pessoa. Não é vontade, não é porque eu estou morrendo de vontade de perdoar. É um entendimento. Então, eu decido, Senhor, ser uma mulher obediente à tua palavra. Eu libero perdão para essa pessoa. Primeira coisa, o diabo perde a força. Nós vamos ter uma aula de perdão aqui, gente, de ofensa, que, ai, meu Deus, se prepara aí, filha, porque o trem é sério. Quando eu não perdoo, eu aborto o meu destino, mas eu não vou falar sobre isso, não. Vamos continuar aqui. Então, o que eu quero dizer para você? Que eu preciso falar com a minha alma. Às vezes você já acorda assim, ai, estou tão cansada. Não, Senhor, eu acordei. A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, Senhor, eu quero declarar, liberar força sobre mim. Eu declaro que eu sou forte, que eu sou uma valente, que eu dou conta. Quantos estão entendendo? Amém? Isso é andar no Espírito, é você escolher, não estar naquele lugar almático, aquele lugar que aceita derrota, aceita falência, aceita miséria, aceita o mimimi. Se posicionar. Amém? Mas vamos lá para o slide aqui. Existe um processo divino. Então, existe um processo divino, e eu coloquei os tempos verbais aí. No espírito, nós fomos recriadas, está lá no passado. Por quê? Porque quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, a palavra diz que eles se separaram, não é? E o homem, o espírito dele se perdeu. O homem ficou é, 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 apagado, vamos dizer assim, né? Ele ficou fora do propósito. Quando Jesus veio e morreu por mim, e eu me entrego a Jesus, eu entrego a minha vida para Ele, eu confesso que Ele é meu Senhor, meu Salvador, o meu espírito, ele é recriado novamente, né? Mas vamos lá. Então, no espírito fomos recriados. Na alma, estamos sendo
restaurados. Está no presente. Então, no passado, Deus já fez, eu já sou salva. Mas a minha alma, ela passa por um processo de restauração, gente, todo dia. Você vai ver, vai terminar o curso DNA, você vai continuar, né, nesse processo de restauração da alma, até Jesus voltar, ou até que a gente, né, vai estar com ele. Amém? Então, na alma estamos sendo restaurados. E no corpo, seremos, no futuro, transformados. Porque a Bíblia diz que vai chegar o dia em que Jesus, né, vai estabelecer o reino dele milenial, depois nós vamos, né, estar com Cristo, e nós vamos ter um novo corpo, um corpo novo que Deus vai nos dar. Então, no espírito, eu já fui recriada, na alma, eu estou sendo restaurada constantemente, e no meu corpo, no futuro, eu vou ser transformada. Amém? Então, a Bíblia, ela ensina 2 nascimentos. Existe um nascimento natural, que você nasceu lá da sua mãe, bebezinha, né, e chegou agora nessa idade que você está, e existe um nascimento espiritual, quando você entrega a vida para Jesus e o seu espírito é recriado e uma nova história é iniciada a partir daí. Então, a pessoa que nasce espiritualmente é quando ela recebe pessoalmente o Espírito Santo, ela aceita Jesus na vida dela, então o Espírito de Deus passa a habitar no seu espírito. Aí, se você quiser anotar aí, gente, anota aí, ó, Romanos 10, 9 e 10, né? Aquele que confessar com a boca e crer com o coração será salvo. Anota aí, Romanos 10, 9 e 10. E João 3, 3 também, tá bom? Que tem a ver com isso que nós falamos agora. Quer ver, João 3,3 diz assim, peraí, vamos lá. Diz assim, e a isto respondeu Jesus, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi quando Nicodemos, né? Ele queria saber, nossa, mas eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe, já sendo velho, né? Então, quando a gente nasce de novo, o nosso espírito é recriado. Eu estou falando tudo isso, gente, para ir construindo onde a gente quer chegar, amém? Muitas pessoas sabem, mas algumas não estão aprendendo e é importante a gente falar. Então, olha aí no slide essa frase aí. Crescer espiritualmente é o caminho, é o rumo para a maturidade emocional. Então, a pessoa que começa a crescer espiritualmente, ela começa a criar uma maturidade também emocional à medida que ela vai entendendo a palavra. Amém? Sabe, gente, eu não sei você, mas eu creio que você está aqui não é porque você quer crescer. Não existe coisa mais linda do que ver uma mulher, né, um homem de Deus, que decidiu ser uma pessoa espiritual, que decidiu não deixar sua alma no controle da sua vida. Isso, gente, faz toda a diferença na sua vida diária, no seu trabalho, na sua vida até financeira, em todas as áreas. Você começa a romper, pôr ordem no seu mundo interior. É isso que Deus quer fazer. Amém? Então, a maturidade é o tempo todo, é um processo de crescimento contínuo. Certa vez, Deus chegou para Abraão e disse para ele assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí, muitas vezes eu ficava assim, esse papo de dizer, você é perfeito, perfeito, não existe. Gente, existe. Você sabia que você pode ser perfeita? Olha, a Bíblia que disse. Deus falou, Abraão, anda na minha presença, anda comigo, e você vai ser perfeito. Aí, quando você estuda essa palavra perfeito no original, sabe o que é perfeito ali? Maduro. É como se Deus dissesse, Abraão, anda comigo, anda na minha palavra, seja obediente à palavra, praticante dela, porque você vai ser um homem maduro. Sabe por que maduro é perfeito, perfeito é maduro? Porque a pessoa madura, ela erra menos, ela toma decisões certas.
ela reina, né? Deus chamou você para reinar. A Bíblia diz que ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, espiritualmente falando, para nós reinarmos. Então, é a sua responsabilidade, é sua escolha. Aí você fala assim: por que que tem aquela irmãzinha lá da igreja que ela tem a vida abençoada, porque tudo prospera? É claro, gente, não é porque você é maduro que você não vai ter lutas, mas as lutas vão passar, né? Você vai crescer. Mas por que que aquela pessoa ela é assim, ela é tal? E às vezes eu olho para mim, a minha vida está cheia de travas, eu não saio do lugar, as coisas não acontecem. Será que você não tem escolhido esse lugar? Então, é o que nós vamos ensinar aqui no DNA. Você a escolher a palavra, é você aprender a andar na fé, é você entender os propósitos que Deus tem para você. E lá em Colossenses 1,13, se você quiser anotar aí, Colossenses 1,13, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando eu aceitei a Jesus, o que que aconteceu? Ele nos arrancou, nos libertou daquele lugar de trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um lugar onde nós somos amados, acolhidos, cuidados, restaurados. Só que acontece uma coisa, gente. O nosso espírito, ele é renovado, só que a nossa alma, ela não é salva instantaneamente. Eu costumo dizer que ir para o céu é muito simples. Se eu crer com o coração e declarar com a boca, eu sou salva. A Bíblia diz isso. Mas a minha alma, ela não é salva junto, instantaneamente. A nossa alma, ela precisa ser salva também. Como assim? Eu não coloquei aí, mas anota aí rapidinho. Tiago 1,21. Vão ter outras aulas que eu vou falar isso também um pouquinho. Tiago 1,21. Eu não anotei aqui, mas veio aqui. Diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Né? Então, no espírito eu sou salvo instantaneamente, mas na alma eu preciso passar por uma salvação. E essa palavra salvar aí de Tiago 1,21, ele quer dizer, no original, ele quer dizer restaurar. Então, podemos dizer, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar a sua alma. Né? Então, por isso que tem pessoas que falam assim: nossa, a fulana lá aceitou Jesus, vai na igreja, mas ela, nossa, ela fala mais que boca, ela é fofoqueira, nossa, ela só murmura. Mas é assim mesmo, é porque ela ainda não foi ensinada que ela precisa renovar a alma dela, ela precisa passar por um processo de salvação. Então, aquele que mentia não mente mais, vocês estão entendendo? Né? A pessoa começa a mudar. Então, por exemplo, eu era uma pessoa muito murmurenta, eu murmurava muito. Eu já acordava murmurando. Ai, tô cansada. Ai, tô cansada. Ai, meu Deus do céu. Até que um dia eu percebi, eu não percebia. Eu falei, meu Deus, então eu tenho que assumir o comando, eu tenho que usar a palavra para mudar isso em mim, né? E essa mudança vai acontecendo. Então, vamos lá. Antes de ir para o próximo slide, bem rapidinho, Filipenses 2,12 fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. Gente, quando você ouve ler qualquer palavra que fala des, o prefixo des no início, esse des fala de tirar. Vou dar um exemplo. Vou descascar a laranja. O que é descascar a laranja? É tirar a casca. Eu vou desenvolver novas atitudes. O que é desenvolver? É tirar o que me envolve, que me amarra, que me prende, para eu correr o que Deus tem para mim, para eu correr a carreira que Deus tem para mim. Então, durante o curso DNA, nós vamos desenvolver aqui novas atitudes na palavra que vão tirar, sabe, essas amarras, essas travas que me prende, que me oprime, que me deixa num lugar de incredulidade, de descrença, de falta de esperança, né? Quantas vezes você já viveu momentos assim?
parece que não tem saída. Gente, é horrível, é desesperador, né? A gente até brinca, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, não tem saída. Gente, isso é horrível, né? Mas quando você entende a palavra, você começa a mudar a sua mentalidade. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa semana juntas. Nós vamos renovar nossa mente na palavra, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Existem 3 tipos de pessoas. Vamos lá para o slide? Existem 3 tipos de pessoas. Uau! Quem é você? Quais são os 3 tipos de pessoa? Gente, eu não quero apressar muito, mas também não quero ir muito devagar, a gente vai caminhando aqui. Então, eu sei que é cansativo, você trabalhou o dia todo, tá bom? Por isso que vai ficar gravado aquilo que você perder, mas tenta focar aqui para a gente caminhar. 1 Coríntios 2, 14, 15, está aí no slide, ó. Ora, o homem natural, que no grego é psuquikos, deixa eu pôr meu óculos, gente. Ai, meu Deus, que bênção. O homem natural, que é psuquikos, que no grego é psuquikos, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Vamos lá. Porém, o homem espiritual, que é pneumáticos, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Olha que lindo. E tem mais um, depois eu volto aqui, mais um que está continuando aqui em Coríntios também, 3. Eu, porém, irmãos, olha o que Paulo diz. Eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Esse carnais aí no grego é sarquicos. O que é sarquico? É um crente, um cristão que não cresceu como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Olha que interessante, gente. Aqui nós vemos 3 tipos de pessoas. Nós vemos o cristão, nós vemos a pessoa natural. O que é um homem natural? É o homem que não teve o encontro com Deus ainda. Ele é natural, ele anda no fluxo da vida, do mundo. Ele vai vivendo, vai vivendo. Ele é o psuquicos, ele não aceita, ele fala, nossa, esse negócio de crente aí é loucura, olha, o pessoal dá dízimo, que coisa horrorosa, porque ele não entende o propósito correto, olha, o cristão perdoa, eu não perdoo não, né? É por quê? Porque ele não nasceu de novo, então existe o homem natural que ele não nasceu de novo, mas existe o homem espiritual, que é aquele que aceitou Jesus, e ele cresceu na palavra, ele cresceu no entendimento, ele é pneumáticos. Então, o meu propósito, junto com você nesse curso, é levar você a ser uma mulher pneumática, amém? A ser uma mulher espiritual, sabe? Uma mulher que anda na palavra, que fala, Deus, está doendo, mas é para perdoar, eu perdoo. Senhor, está escrito aqui que eu tenho que agir assim, é assim que eu vou agir. Eu não vou aceitar, Senhor Deus, as setas malignas, eu me posiciono, né? A mulher espiritual. Mas existe a 3º tipo de pessoa, que é o cristão carnal. O que é um cristão carnal? Né? No grego é o sarquicos. O cristão sarquico é aquela pessoa que tem anos que aceitou Jesus, mas ela não cresceu. Ela continua ainda mimizenta, ela continua ainda, ai meu Deus, a vida, ó céu, ser crente é tão difícil. A Malu está levantando o dedinho aí, mas vai mudar, Malu, vai mudar, porque é isso que é o nosso propósito, é você crescer, amém? Talvez, gente, muitas mulheres estão em alguma igreja ou estão em um lugar que talvez não aprenderam porque a igreja não deu essa condição, ou porque talvez você nunca ligou de, estudo bíblico, fazer isso é bobeira, e hoje você está entendendo que não. Ser cristão não é só aceitar Jesus.
Ser cristão é ter um compromisso de seguir uma jornada. Gente, quanto mais você cresce em Deus, quanto mais fome você tem de Deus, a sua vida fica melhor. E se vem luta, você vai saber qual armas usar, como lidar, como orar, né? Nós vamos ter em breve, o meu marido está para lançar um curso de oração e intercessão e libertação. Sabe, muitos crentes estão orando errado e por isso não recebem, né? Mas isso aí fica para frente. Então, olha o que Paulo disse: leite, eu dei leitinho para vocês. Vocês têm 20 anos de que vocês são crentes, mas tem que dar leitinho, porque vocês são criancinhas, vocês têm que crescer, vocês têm que romper os seus limites. Lá, ó, eu não. Abre aí rapidinho, meu marido vai falar assim: essa mulher fica aumentando aí mas eu tenho que falar, gente, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Esse curso é um curso bíblico. O meu marido, ele fica no meu pé, ele fala assim: Simone, tem que falar a Bíblia, porque a Bíblia que é o importante. O resto é resto. Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses. Oh, meu Deus, cadê Hebreus aqui? Eu me perdi aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Hebreus 5, achei. Olha o que diz Hebreus 5, 12. Pois com efeito, devia ser mestres. Olha o que está falando aqui. Vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente a necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. O que eu não. Aí ele fala aqui do leite, vou ler. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adulto, para aqueles que pela prática, lembra que eu falei que tem que praticar a palavra? Têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem como o mal. O que Paulo está dizendo aqui para os hebreus? Ele está dizendo assim, gente, é o seguinte: há tanto tempo que vocês conhecem a Deus, vocês conhecem a palavra, e eu estou tendo que dar leitinho para vocês, porque vocês ficam aí mimizentos, né? Estou falando aqui numa linguagem nossa. Aí ele fala que era hora de vocês já serem professores, mestres, era tempo de vocês estarem ensinando outros, e eu estou tendo que ensinar aqui o beabá para vocês. É isso que Paulo estava falando para aqueles crentes. Por quê? Porque eles eram crentes, mas eles eram sarquicos, eles eram crentes carnais. O que é um crente carnal? Que ele faz o que ele gosta. Ah, não quero perdoar mesmo, não estou nem aí, né? Criança, criança não é assim, gente. Criança é assim: ah, não quero comer, não quero comer Danone, não quero comer, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos prosseguir, porque tem coisa. Então, o seu alvo é ser uma pessoa espiritual, amém? Provérbios, vamos lá vamos correr aqui. Próximo. Então, nós falamos aqui dos 3 tipos de pessoas, né? Nem ainda agora podeis, porque sois carnais, quando há entre vós ciúmes, contendas. Não é assim que vocês são carnais e andais segundo o homem? O Paulo deu um chega lá nos coríntios, nos corintianos. Vamos lá. Então, gente, existe 3 tipos de pessoas, né? Resumindo aqui: o homem natural, que é o psiquicos, que é o homem psíquico, ele anda na mente dele, naquilo que ele acha, na sua mentalidade. Existe o homem espiritual, que é o pneumaticos, que é o seu propósito. Senhor, eu quero ser uma mulher espiritual, uma mulher madura, amém? Que discerne tudo. E existe o cristão carnal, que é o sarquico, que é a eterna criança. Tem pessoas que estão na igreja há 30 anos, 50 anos, morrem, vão para o céu, mas elas não alcançam uma plenitude aqui na terra, né, de maturidade. Vamos lá. Provérbios 4, 23. Eu queria falar um pouquinho com você, vamos ler aí. Acima de tudo, meu filho,
tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Provérbios 4:23, essa aqui é a versão da Bíblia Viva. Qual versículo que é esse na Bíblia atualizada? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios, na Bíblia Viva, acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam. Agora, olha uma outra versão, a linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa. No outro versículo fala com as suas emoções, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, gente, a Bíblia, no Velho Testamento, a gente vê bem isso, que pensar e sentir andam juntas, né? Tem a mesma elas estão em sintonia uma com a outra. Então, aquilo que você pensa, você sente. Aquilo que você sente, você pensa. Vou dar um exemplo para você. Se você fechar seus olhos agora e imaginar um limão, você cortando o limão no meio, aquele limão bem azedo, você fecha os olhos agora e espreme esse limão na sua boca. Se você pensar no limão, imaginar ele, você vai sentir, né? Ó, a sua boca enche de saliva. Por quê? Porque o que você pensa, você sente. Então, se você pensa só em coisas ruins, você sente tristeza, você sente medo. Então, é muito interessante como a palavra aqui, ela fala, né, desse pensar e sentir, como eles andam juntos. E olha que interessante, eu peguei a Bíblia Linguagem de hoje e eu peguei a Bíblia Viva. Então, existe um aplicativo que depois alguém me lembra aí se eu esquecer. Eu vou mandar para vocês, para quem não tem, né, a nova versão lá, que ela fala de ela fala de várias traduções. Você vai ter no seu celular várias traduções para você estudar. Amém? Vamos lá, gente, vamos continuar. Então, pensar e sentir é a mesma palavra no hebraico, no Velho Testamento. Todas as áreas da vida são influenciadas pelas nossas emoções, que são os nossos sentimentos, e também pelos nossos pensamentos. Por isso que ele fala, né? Cuida do que você sente, cuida do que você pensa, porque a vida é dirigida pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Então, gente, pensar e sentir é inseparável, tá bem? E é muito importante você entender isso. Vamos lá, prosseguindo. Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3 fala, depois que o homem pecou, ele desobedeceu a Deus, ele se separou de Deus, e Deus, todo dia, na viração do dia, ele aparecia para passear com o homem. Mas aquele dia fatídico, aquele dia terrível, aonde Deus foi lá, e cadê Adão? E cadê Eva? E Deus disse, onde estás, né? Onde estás? Então, Adão, ele passeava todos os dias com Deus, aonde ele era suprido emocionalmente, aonde ele recebia de Deus, né? Eu imagino que eles davam risadas junto, e Deus falava, e aí, Adão, como foi seu dia, filho? Como que foi, né? E eles curtiam. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, uma lacuna foi aberta, né? E o homem se separou de Deus e isso trouxe muitas consequências para o homem, né? Então, olha que interessante, gente. Ele diz: onde estás? Essa palavra, o estar, né? Ele andava com Deus, ele estava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Então, o estar com Deus te leva, né? Estar com Ele te leva a ser. Fala da sua identidade. Você se torna como Ele. E se você você começa a fazer. E se você faz, você tem. Então, olha que coisa. O estar com Deus te leva a ser. E se você, né? Quando você
você faz o que tem que ser feito, e quando você faz, você passa a ter. Então, você precisa entender esse processo que Deus quer te levar, né? E isso fala de comunhão. Sabe, o meu maior desejo, assim, de tudo, é que você possa terminar esse curso muito ativada dentro de você para buscar Deus, sabe, para ter o seu tempo com Deus todo dia, tirar um tempinho para orar, um tempinho para ler a Bíblia, para estudar o curso DNA, sabe? Quantas vezes a gente corre, corre, corre e não lê a Bíblia? Aí a gente não sabe por que a vida está uma tragédia, né? E a gente depois fala, por que Deus? Deus fala, filha, mas está tudo feito, eu já te dei tudo. É você que não está assumindo o comando e não está sendo responsável, né? Então, Deus está chamando você e eu hoje para viver um novo tempo. Amém? E olha o que foi quais foram as consequências do homem não estar com Deus. Olha o próximo slide. Eu coloquei aí, né? Adão andava com Deus diariamente, eram saudáveis no espírito, na alma e no corpo. O próximo. Com a separação, olha a consequência. Primeiro, o pecado entrou. A separação espiritual. O homem, ele perdeu o contato com Deus. Então, o homem que ele não tem um encontro com Deus, ele está eternamente separado de Deus. É muito pior que falar, ah, vai para o inferno. Não é pior, o homem vai estar eternamente longe de Deus. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho, não é, gente? Para que mais e mais pessoas possam se voltar para Deus novamente. Então, a primeira consequência, o homem ficou separado de Deus. Aí Adão falou assim, Senhor, é porque estava nu, tive medo, aí eu me escondi. Então, qual outra consequência de não estar com ele? A nudez, a vergonha, a culpa, a acusação, condenação, são coisas que começam a fazer parte da vida daquele que não está com ele, né? E ele também disse que eu tive medo. O medo, queridas, nós vamos ter uma aula que a gente vai aprofundar sobre o medo. Medo é muito mais que um sentimento, medo é espiritual. E é a raiz de muitas dores emocionais, de muitas mazelas da alma. E ele disse, porque eu estava nu, tive medo, eu me escondi. A palavra esconder aí fala do quê? Fala de fuga, de isolamento, de viver vagando na vida, vivendo sem propósito. Então, Deus, ele chama o homem para se voltar para ele, né? E muitos até hoje estão fugindo. Até hoje a gente foge de Deus. Ao invés da gente falar, Deus, eu errei, eu pisei na bola, eu errei, eu menti, eu fiz errado, me perdoa. Não, a gente fala, eu não vou nem no culto, eu não vou nem tomar a ceia, eu vou sumir um tempo da igreja porque eu estou muito fazendo coisa errada, ai, meu Deus. É fugir, gente, né? A gente tem que se voltar para ele, reconciliar com ele, receber cura para viver o propósito, amém? Então, chega de se esconder. Tem muita gente se escondendo de Deus, né? Vamos lá. Então, chega de se esconder de Deus. Sabe, eu quero falar hoje com você sobre como que eu posso dizer aqui, gente? Uma ferramenta usada para autoconhecimento agora, mas antes de falar dele, eu só quero encerrar falando essa parte, que todos nós temos um quartinho da bagunça dentro de nós. Quem aqui tem um quartinho da bagunça em casa? Quem mora em apartamento pequenininho, né, às vezes fala assim, não tem como ter, mas tem aquela partinha do guarda-roupa que você vai enfiando as coisas, né? A Malu aqui já até levantou a mão. Gente, eu lembro que eu morei num prédio que eu tinha um quarto da bagunça lá, era lindo até, era enorme, era no estacionamento, né? Cada estacionamento do prédio tinha uma porta que dava para um espaço, assim. My God, quando eu mudei, eu falei, meu Deus, quanta coisa eu juntei aqui. Mas muitos de nós, temos dentro de nós o quartinho da bagunça, aonde nós vamos enfiando, sabe, coisas, pecados, mentiras, decepções, frustrações, tristezas, e a gente vai, empurra tudo lá dentro, né? Sabe aquela coisa de enfiar debaixo do tapete?
mas muitos de nós guardamos dentro daquele quartinho da bagunça, a gente tranca com as 7 chaves e a gente fala que ninguém mexa aqui, nem eu. Então, no curso DNA, cada lição a gente vai abrir o quartinho da bagunça. Nem sempre é confortável. Alguém já arrumou o quartinho da bagunça, gente? Às vezes tem que jogar fora muita coisa. Sabe, coisas que estão só te pesando e sujando e atrapalhando o teu caminhar, né? E quando eu falo aqui, gente, não tem, como eu posso dizer, não tem título, sabe? Você pode ser pastora, você pode ser médica, pode advogada, pode ser professora, pode ser dona de casa, não tem essas coisas, não, né? Todas nós temos um quartinho que a gente precisa entrar e reorganizar, para que a gente possa viver a plenitude do que Deus tem para nós. Então, eu queria falar com você agora, né? Ó, antes da gente entrar, tem um versículo, acho que está aqui, isso. Provérbios 28:13. O que encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe, enquanto ficar coisas guardadas dentro de você, que você não pôr para fora, você não vai sair falando da sua vida para todo mundo, gente, não deve, e eu falo para você, não faça isso. Mas você tem que encontrar alguém que você possa ter confiança, né? Um terapeuta cristão, ou um líder da sua igreja que é de confiança, alguém que você possa abrir seu coração e confessar coisas que estão guardadas, que estão te aprisionando e te prendendo. Senão você não vai sair do lugar, né? Eu me lembro de uma senhora que eu atendi há muitos anos atrás, na época ela tinha uns 75 anos, mais ou menos. Eu não sei se eu falei isso na aula passada, acho que não, né, gente? É que é tanta turma que eu dou aula que às vezes eu me perco a turma que eu falei. Mas essa senhora me procurou porque um dia ela entendeu que ela precisava abrir esse quartinho, que a vida dela estava muito sofrida, e ela veio, ela chegou para mim, na época eu tinha uns 33 anos, eu era bem, né, bem mais nova, né? Há muitos anos. E ela começou a falar para mim que ela teve uma história muito difícil, que teve uma situação que ela viveu que ela nunca contou para ninguém, que só quem sabia era ela, o marido, e ela me escolheu para contar isso. Aí eu falei, meu Deus, né? Eu tenho a metade da idade dessa senhora, mas, Senhor, eu estou aqui para ouvi-la, né, com temor, com respeito. E resumindo, gente, ela contou que ela, em 1900 e bolinha, tá? Ela namorou um dos empregados do pai dela, que era fazendeiro, um dos capangas do pai lá, dos funcionários, não, um dos funcionários do pai, e ela ficou grávida. Imagina aquela época, gente. Quantos estão me entendendo? Não estou falando hoje que um pai, né, fala, acolhe os filhos, ainda tem problema, imagina aquela época. E ela sabia que se o pai dela descobrisse, o pai dela iria matar o cara, ele ia mandar matar, ele tinha capangas, família rica, família, né, de uma área aí de fazenda muito rica. Aí o que que ela fez? Ela disse que conversou com ele e eles foram no lugar e ela fez o aborto. Só que ela disse que depois ela casou com ele, ficou tudo bem, maravilhoso e tal. Ela falou: "Simone, só que tem um problema. Faz mais de 40 anos que eu tenho de casada", ela me falou naquela época. "Não teve uma noite que eu não dormi sem chorar". Eu fiquei chocada, gente. Uma mulher pesada, uma mulher triste, oprimida, crente, porque ela depois ela aceitou Jesus, ela teve um encontro com Deus, mas aquilo ainda a atormentava. Mas por quê? Porque havia um quartinho que ela precisava abrir. E aquele dia, quando ela confessou aquilo, ela encontrou a misericórdia de Deus. E aquela tarde eu pude falar do amor de Deus, do perdão de Deus, que não havia mais condenação sobre ela, e que aquela criança que ela abortou, quando ela chegar no céu, ela vai encontrar com ele lá, porque os bebês vão, né, para o céu. Então, você entendeu, gente, o poder que há? Quando ela terminou de falar, gente, é que a gente não pode filmar, né, essas coisas, não tem como. Gente, parecia que ela tinha feito um botox, aquela mulher parece que ela
sabe, ela reviveu, aquele peso, ela estava encurvada, ela saiu, parece que saltitando, porque ela se libertou quando ela confessou, quando ela abriu o coração, sabe, então, eu quero falar para você de 4 áreas, né, a gente tem aí 15 minutos, mas eu vou conseguir falar. Vamos lá, eu quero falar com você agora, dentro disso aqui, do mesmo assunto, mas eu quero falar com você agora de uma ferramenta que é usada para autoconhecimento, para melhorar o seu autoconhecimento. É bem antigo, tá? É de 1900 e bolinha, usava-se muito nessa área empresarial, né? E eu peguei essa janela de Johari e trouxe para nós aqui. É Johari porque o Jo é o primeiro nome de um psicólogo e o Hari aqui é também a iniciais do nome de um outro, acho que psicólogo também, que eles criaram essa janela aí. Deixa eu explicar para vocês aqui, olha, rapidinho. Olhe para você e imagina um quadrante, imagina um quadrado aqui. Existem 4 janelas em você. A primeira janela, é a área aberta. O que é a área aberta? Há coisas na sua vida que você e os outros sabem. Por exemplo, eu gosto de falar, eu sou comunicativa, eu sou muito animada, então eu sei disso. E você, né, os meus amigos que estão perto de mim, sabem. Então, a única área que está aberta, que está à vista de todos, é essa área. Então, vamos correr aqui, gente, rapidinho, senão eu falo para vocês que hoje eu vou terminar 9h30 e eu não posso furar com vocês. Então, vamos lá. Vai aí, próximo. Existe transparência, verdade, honestidade, você e os outros sabem, é a única área que você vive na luz, ok? Existe a outra área, que é a área cega. Há coisas que você não sabe, mas os outros sabem. Todos percebem, menos você. Essa área falta o desconfiômetro, né? O desconfiômetro está quebrado. E a chave é receber ensino dos outros, amar a confrontação, né? Todos nós amamos ser confrontados, estar aberto para aprender e aceitar correção. Então, existe uma área aberta que você sabe e todos sabem. Existe a área cega que as pessoas estão vendo. Por exemplo, você murmura muito, mas muitas vezes você não enxerga isso, mas as pessoas veem. Então, quando alguém chega para você e fala, Simone, você é uma bênção, mas tem hora que você fala, né, você reclama muito, murmura muito, isso não é legal. Eu falo, opa, eu nunca percebi, eu sou assim, né? Então, não se feche, né? Vai para Deus, fala, Deus, eu realmente sou assim, então eu quero mudar. Porque a área cega, ela só é liberta quando você se abre para ouvir as pessoas, não ficar falando, nossa, aquela pessoa não me entende, olha, não, às vezes a pessoa está falando para te ajudar, mas você se fechou para aprender e aceitar ser corrigida. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca corrige para te humilhar, para te pôr para baixo. Deus te confronta para você crescer e ser madura. Aí a terceira, gente, aí olha, eu coloquei um versículo aí. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Gente, eu lembro quando eu me casei, meu marido vivia pegando no meu pé, eu falava, misericórdia, já estou ficando brava. E eu não crescia. Até que eu falei, Deus, meu marido está me falando para o meu bem, para eu não fazer pouco caso de mim, para eu ser uma mulher madura. Foi quando eu comecei a mudar. E o meu casamento começou a mudar também. E existe a terceira área, a área escondida. Há coisas que só você sabe, há situações ocultas que você teme e das quais você talvez até se envergonhe, que estão trancadas naquele quartinho, naquele compartimento da vida e ninguém deve ter acesso. É nesse porão que estão os ratos. Porque, gente, todo o quartinho da bagunça, que ele não é limpo, que é onde não há uma confissão, onde não há né, você pôr aquilo para fora e resolver, começa a juntar sujeira. Vamos trazer para o mundo espiritual, né?
vai dar bolor, vai aparecer ratos, vai começar a feder, né, mau cheiro. Isso fala do nosso interior. A gente começa a ficar cheio de perturbações e a gente começa a abrir portas para que espíritos malignos possam agir na nossa vida. Mas eu sou cristã, o demônio pode agir na minha vida? Quando você tem áreas escondidas e não resolve, você começa a dar liberdade, de uma certa forma, para a ação demoníaca. Por exemplo, a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Está falando para o crente ali: crente, você ficou irada, tudo bem, mas não deixa essa ira para amanhã, para depois de amanhã, porque ela vai começar a abrir portas para demônios, né? Então, gente, é muito sério o que eu estou falando, sabe? É muito mais sério do que você imagina. Muitas mulheres estão travadas, feridas, porque elas não conseguiram, não tiveram entendimento disso, e elas ficam num lugar de cativeiros espirituais. Durante o curso, nós vamos falar muito disso também. E a última área é a área desconhecida. Você e os outros sabem, todo mundo sabe, e você também sabe. Porém, desculpa, não sabem, né? Porém, somente Deus sabe. Então, existe a área aberta, que você sabe, os outros sabem, a área cega, que você não sabe, mas os outros sabem. Existe a área que ninguém sabe, mas tem coisas guardadas, né? Como foi a história daquela mulher do aborto, né? Gente, muitas mulheres, né? Infelizmente, mas elas passaram por isso. Tiveram problemas com adultério, com coisas tristes, e que elas sofrem com a vergonha hoje. Mas se elas confessar, se elas abrirem, elas vão ser libertas. Deus perdoa. O problema é você não resolver. A tua vida fica nas mãos do diabo. Tem uma frase, eu não sei se é do pastor Cote, ele diz assim: tudo que está escondido está nas mãos do inimigo. Sabe, a sua vida, ela tem que ser transparente, ela tem que ser aberta, ela tem que ser livre. Não estou dizendo novamente que você vai abrir a tua vida para todo mundo lá na praça pública do seu bairro, da sua cidade, né? É claro que não, mas você precisa resolver, amém? Área desconhecida para a gente encerrar. Você não sabe e os outros também não. Porém, somente Deus sabe. Vamos continuar aí. Nessa área, podem estar entesourados não apenas o segredo que vai destrancar traumas, maldições, né, as feridas, como também as promessas, os dons, o seu chamado ministerial que vem do Pai. Você sabia que todas nós que somos cristãs, que tivemos encontro com Deus, nós temos um ministério e temos uma missão. O ministério é dentro da igreja e a missão é no mundo, é fora da igreja. Você tem que atuar nos dois. À medida que você é curada, você começa a ser usada por Deus. Tem uma frase, né, do curso DNA que é assim, a gente sempre vai falar dessa frase: à medida que Deus faz em mim, é a medida que ele fará através de mim. Tem um versículo que diz que a criação, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Lá é filhos ruiós, que quer dizer, né, no grego, filhos maduros. Então, à medida que você amadurece, você aparece, vamos dizer assim. À medida que você amadurece, você começa a brilhar, uma nova unção de Deus vem sobre você. E aquilo que você tem, promessa, dom, chamado, que Deus tem para você, começa a fluir. Eu só estou aqui hoje ministrando para vocês porque um dia Deus fez em mim, um dia eu fui liberta de áreas secretas, um dia eu fui a visão cega de rebeldia, eu era rebelde,
incubada. Eu achava que eu era muito santa, mas eu era rebelde. Eu tinha muita coisa que eu não enxergava, e Deus começou a trabalhar, me curar. E à medida que eu fui fui mergulhando em Deus, eu fui amadurecendo, e as coisas foram acontecendo. E é por isso que eu posso estar aqui hoje falando com você, porque à medida que Ele fez em mim, eu creio que hoje Ele vai me usar para também ser bênção para você. E você vai viver isso também. À medida que Deus fizer em você, Ele vai fazer através de você. Amém? Vamos aqui. Quanto menor for a área cega, quanto, né, a área cega for diminuindo e a escondida diminuindo, também for exposta, maior vai ser a área desconhecida. Amém? É o que eu acabei de falar, né? Então, quanto mais a área cega é resolvida, é escondida também, mais eu estou livre, né? Maior será a revelação de Deus para eu resolver situações complexas da minha vida. Você está aqui hoje, eu sei de algumas, de outras não, de pessoas que estão sofrendo hoje, seja na área financeira, na vida sentimental, na vida espiritual. Você talvez está vivendo um momento de caos na sua história, mas você entrou nesse curso aqui para pôr ordem na sua vida, né? A cada aula vai ser um desvendar. Eu só preciso que você diga sim, Senhor. Porque a Simone aqui, gente, eu não tenho poder nenhum, né? Eu tenho o que Deus fez em mim, eu vou derramar para você. Mas você aqui vai ouvir de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto você possa pedir, pensar ou imaginar, né? E o meu desejo é que chegue o final desse curso e você possa dizer: eu entendi o meu propósito. Eu entendi a minha identidade. Agora eu sei quem eu sei que eu sou amada. Eu não vou mais aceitar o diabo dizer que eu não sou amada, que Deus não gosta de mim. Não vai ter mais espaço para isso, meninas. Amém? Não terá mais espaço para essas coisas. Você vai aprender a reinar. Você vai aprender e entender que Deus te deu uma veste de rainha. Você vai sentar com Cristo e reinar acima de toda e qualquer situação. Amém? Esse é o propósito de Deus. Então, vamos terminar. Quanto maior a transparência que você tiver, maior é a libertação, maior é a cura e o potencial de desenvolvimento da sua personalidade em direção ao propósito que Deus tem para você. Amém? As fortalezas, algumas frases aqui para nós orarmos. As fortalezas demoníacas sempre são construídas onde não existe transparência. Sabe, aquelas coisas por debaixo do pano, escondido, são ali onde Satanás ele usa para abater e destruir um cristão, né? O que está escondido está sob o domínio do diabo. O curso DNA é esse processo de crescer em transparência, amém? Então, você está fazendo um curso que vai te levar num processo de crescer em transparência, aonde você vai aprender ferramentas da palavra para você viver todo o propósito que Deus tem para você. Então, o nosso curso, ele fala muito de identidade e propósito. Tem uma aula, gente, que a gente vai falar só sobre isso, sobre identidade e propósito. Então, olha, semana que vem nós vamos falar sobre paternidade e o poder que ele tem na nossa vida. Não perca a aula da semana que vem. O que eu quero dizer para você? Cada aula vai complementar a outra. Então, uma aula complementa a outra, que complementa a outra, que complementa a outra. Amém? E é isso que eu quero, espero, né, ter você aqui. Amém? Então, bem-vindas ao novo tempo, bem-vindas a uma nova vida. Eu quero dizer que eu estou aqui, já estou orando por cada uma. Hoje eu deixei aberto aqui para algumas que não fizeram ainda a inscrição, eu deixei aberto, né? Até domingo as inscrições estão abertas. Não perca, querida, sabe, a oportunidade de mudar a tua história, sabe, de se tornar uma mulher mais madura, mais sábia, mais inteligente, mais feliz, né? Uma mulher que vai viver o propósito de Deus. Eu vou mandar para vocês, essa aula está sendo gravada, meu esposo vai editar e a gente vai colocar aqui, né?
para vocês. Eu creio que hoje não, mas amanhã pela manhã. Então, nós vamos enviar a aula gravada, nós vamos enviar um PDF com as informações, com uma tarefa. Essa tarefa, eu vou cobrar de vocês, tem que fazer. Gente, não tem nada disso aqui. Nós estamos com mulheres maduras, né? Mulheres adultas, mulheres. Mas eu queria muito, muito mesmo, convidar você a escolher um horário do seu dia, nem que seja domingo, tira um tempinho para você responder aquelas tarefas, porque é um exercício para o seu crescimento. Vai te ajudar muito, que tem tudo a ver com a aula de hoje. Amém? Amém, queridas? Perdão, eu acho que eu passei aí uns minutinhos, mas eu quero dizer para vocês, é que eu me empolgo, meu marido depois fala, Simone, relaxa, né? Mas não perca a hora. Ó, eu quero dizer que eu estou à disposição, qualquer dúvida que tiverem, conta comigo. O meu maior desejo é que Deus levante esses dias um exército de mulheres maduras que vão arrebentar, que vão fazer acontecer, né? Seja no seu trabalho, aonde você estiver, você vai brilhar. Amém? Então, um beijo no coração de cada uma. Semana que vem, às 20 horas, a gente vai estar aqui juntas. Amém? Ó, beijo no coração e depois manda um oi para mim, o que vocês acharam da aula, tá bom? Pode dar sugestão, a gente está aqui juntas, tá bom? Um beijo, até a semana que vem. Tchau, tchau.